Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Express Road to COP26, uma iniciativa do Trent Rossi Watanabe e da ICC. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Alessandra Lemen. Ale, seja bem-vinda. A Alessandra ela é advogada, especialista em mudanças climáticas e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio Grande do Sul. É um prazer ter você hoje aqui com a gente. Oi, Alexandre, da mesma forma, muito obrigada pelo convite, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, eu tenho acompanhado a série e realmente está fantástica. Muito obrigado, nós que agradecemos. Bom, o tema de hoje é litigância climática, né? Um tema bastante polêmico que tem se desenvolvido aqui no Brasil de uma forma muito ampla, principalmente aí nos últimos 2, 3 anos, e parece que a cada semana que passa vem alguma novidade sobre esse tema. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, pergunta um pouco ampla, mas quais são os principais temas que são abordados, né, nesses processos judiciais relativos às mudanças climáticas hoje no mundo, e em quais países que essas ações estão sendo discutidas de uma forma mais ativa? Muito bem, eu acho que a primeira coisa que a gente deve dizer para situar o assunto é o fato de que o fenômeno da litigância climática, que talvez até meses atrás era visto como um fenômeno de nicho, ele transcendeu esse nicho e ele hoje pode, sem qualquer sombra de dúvida, ser considerado mainstream. Prova disso são as conclusões do relatório GCLR da ONU, cuja segunda edição saiu no início do ano, e que constatou que, por comparação aos dados analisados na primeira versão, em 2017, o número de litígios climáticos praticamente dobrou. Eles tinham registrado 884 casos em 2017 considerando a data de corte de julho, 1º de julho de 2020, 1.550, esse número pulou para 1.550, e de 24 países, originalmente, que discutiam clima nos tribunais, nós tínhamos, então, já no ano passado, casos em 38 países. Eu acho o fenômeno da litigância climática muito importante também, porque ele é muito interessante, porque ele se desenvolve tanto em países do Sul quanto em países do Norte global, em países de distintas tradições e sistemas jurídicos, e, no mais das vezes, como esses casos, em geral, são bastante inovadores, tanto com relação ao objeto, quanto com relação ao arcabouço jurídico e científico que é utilizado para embasar esses pedidos, a gente acaba vendo uma espécie de comunidade epistêmica de litigância climática mundial, e a gente acaba vendo uma circulação de modelos entre esses países. Então, é comum que a gente tenha ações que são desenvolvidas pela primeira vez em um determinado país, e que esses pedidos veiculados, né, veiculados nessas ações pioneiras, sejam, então, replicados em outras jurisdições. O relatório da ONU dá conta de que a maioria dos casos ainda é movida contra entes governamentais, o que parece até lógico, enfim, porque a gente tem, de certa forma, um período de testagem, né, de argumentos, né, porque realmente para entender como os tribunais vão se comportar e como esses argumentos vão ser tratados. Mas eu vejo muito claramente que existe uma tendência a extrapolar esses pedidos sob os mais variados fundamentos para o setor privado. Então, nós temos casos, desde aqueles casos mais clássicos, né, como, por exemplo, Urgenda, na Holanda, que questionam a ambição climática de Estados soberanos sob o Acordo de Paris, mas, ao mesmo tempo, os argumentos vão ficando cada vez mais criativos e cada vez mais sofisticados, né? Como exemplo disso, nós temos 2 casos recentes, em 2021, que foram ajuizados em 2021, portanto, ainda não temos decisões, que eu acho que vale muito a pena acompanhar, que são o caso contra o Banco Central belga, que considera
que pede que o Tribunal de Justiça da União Europeia considere se o Banco Central belga, no âmbito do quantitative easing do Banco Central Europeu, pode comprar títulos de empresas que sejam carbono-intensivas ou não, sob a lei europeia. E temos casos como, por exemplo, o caso Deka Bank, que foi ajuizado num tribunal de Baden-Württemberg, na Alemanha, em que se questiona se as informações do banco com relação aos seus fundos chamados verdes, de fato, eram fidedignas, né, e se poderiam ser como tal consideradas. Então, existe, além, né, dessa tendência de redirecionamento para o setor privado, também uma tendência a centrar o escrutínio sobre o setor financeiro. Muito legal, muito interessante. Eu acho que isso que torna o assunto também muito diversificado, né? E muito, acho que muito desafiador nesse sentido. Então, você tem o envolvimento do setor público, do setor privado, e do outro lado você tem ONGs e Ministério Público e minorias também, né? Então, pais de crianças também, existem algumas ações que foram ajuizadas ali com essa preocupação para as futuras gerações. Isso acaba criando aí a necessidade, né, de profissionais que sejam aptos a acompanhar essas ações, enfim, defender as empresas e os governos. Então, acho que o assunto ele é muito desafiador. Isso me leva para a segunda pergunta que eu queria te fazer, que é exatamente quais são os argumentos de defesa, né, tanto das empresas quanto dos governos nessas ações. É um outro tópico bem importante no que diz respeito à defesa nessas ações. Com toda certeza. E antes que a gente fale da defesa propriamente, eu gosto de dizer, toda vez que eu abordo esse tema da litigância climática, que se por hora as empresas e o setor privado vêm adotando uma postura relativamente reativa com relação a essas questões, me parece muito provável que a gente veja também um crescimento de ações movidas por empresas, justamente questionando requisitos, desde disclosure até requisitos de redução de emissões, ou, enfim, questões das mais variadas relacionadas às mudanças climáticas. Eu acho que um exemplo disso, no Brasil, é o caso envolvendo o RenovaBio, aquela meta de aquisição de CBIOS, e eu acho, né, já antecipando um pouco, falando um pouco em linha de tendências, eu acho que quando a gente pensa na atuação do setor privado, a gente pensa em defesas e pensa também em uma atuação menos reativa, né, por parte do setor. Agora, tratando especificamente das defesas, a gente tem defesas que são quase clássicas, né, nos litígios climáticos, que são, por exemplo, a defesa da separação de poderes, em geral nos casos envolvendo entes governamentais, em todas as suas encarnações e ramificações, por exemplo, nos países de common law, a Political Question Doctrine, no sentido de que até que ponto se pode litigar a política pública, né? Até que ponto a separação de poderes evita ou impede que o poder judiciário possa se substituir ao executivo ou ao legislativo, conforme o caso, para determinar a imposição, né, a imposição à criação ou à execução de políticas públicas. Com relação a isso, a gente teve alguns resultados, algumas decisões judiciais que resultaram no afastamento, né, desses argumentos. Um caso interessante é o Friends of the Irish Environment, que avaliando especificamente esse argumento, entendeu, olha, isso aqui está posto em lei, e na medida em que isso está posto em lei, é função, né, função precípua do judiciário se manifestar quanto ao regular cumprimento ou não dessa lei. A gente está transcendendo o âmbito da política pública propriamente, mas esse é, sim, um argumento que é bastante usado. Existe o argumento do drop in the ocean, que é essencialmente aquela linha de que a minha contribuição enquanto Estado ou enquanto empresa é insignificante, na linha de que mesmo que a ação seja julgada procedente e que a decisão seja integralmente cumprida, isso não vai mudar o desfecho, né, com relação às mudanças climáticas. Existem argumentos formais
de legitimidade, que no Brasil provavelmente não são tão relevantes, né, por conta das peculiaridades do nosso sistema, mas a gente teve o caso Juliana nos Estados Unidos também, de um grupo de jovens que também não avançou justamente por falta de legitimidade ativa ou de standing. Existe, evidentemente, a defesa de que inexiste uma obrigação jurídica, pelo menos para o setor privado, no sentido de observar metas do Acordo de Paris, ou metas de redução de emissões. É como se fosse um efeito cascata, né? Exato. E é algo exato. que a gente vê bastante, como você mencionou no início aqui do episódio, né? Muitas vezes você tem uma ação ali na Europa, que aqui no Brasil parecia tímido, ou até na Austrália, né? Que eles também têm diversos casos, ou até nos Estados Unidos, e aí passados 1 ou 2 anos, agora a gente vê algo aqui no Brasil que já está, né, desenvolvendo bastante. Exato. E aí eu até avanço aqui para minha terceira pergunta, que, assim, todo mundo fala de novembro, COP26, né? Por isso que estamos aqui em preparação em Glasgow. E a pergunta que fica é, essa proximidade da COP, né, e todas essas discussões envolvendo o Acordo de Paris, a regulamentação do artigo 6º, né, um dos principais pontos ali a serem resolvidos, regulamentados, você acha que isso alterou o volume dessas ações mais recentemente, até os temas abordados? O que você acha? Olha, eu acho que sempre há movimentos que são tomados estrategicamente em preparação à COP. Uma prova disso foi aquela ação antes da COP 24 na Polônia, aquela ação da Client Earth contra a Enea, questionando justamente as emissões do setor carbonífero polonês, que foi, evidentemente, uma ação que foi ajuizada estrategicamente logo antes da COP24, que também aconteceu na Silésia, no coração da Silésia, região carbonífera da Polônia. Então, isso existe. Mas eu atribuiria esse crescimento de ações de ações climáticas que a gente tem testemunhado eu acho que é multifatorial, antes de tudo, mas eu acho que eu atribuiria isso também a outros fatores. A gente tem, evidentemente, uma mudança de percepção de risco que foi trazida pela pandemia, né? Aquilo que parecia muito abstrato e muito distante, hoje afeta a vida de todos nós, e isso se traduz, de certa forma, na percepção dos riscos climáticos. Existe um pouco do fortalecimento daquilo que eu comentei no início, dessa espécie de comunidade epistêmica, né, de pessoas, cientistas, acadêmicos, advogados, envolvidos com o tema da litigância climática. E, evidentemente, a necessidade de ocupar espaços políticos, né? A gente tem visto movimentos quase como de paradiplomacia climática, em que o setor empresarial vem ocupando esses espaços, os governos subnacionais vêm ocupando esses espaços. Então, acho que tudo isso se insere dentro de um movimento maior. E, evidentemente, eu trabalho com direito do clima desde 2004 e eu não me lembro de ter visto a matéria climática e essa noção da emergência climática está tão presente nas manchetes para o público em geral como nesses últimos meses e nesses últimos poucos anos. Maravilha. Inclusive, essa menção à emergência climática me lembrou também que existe aí no Legislativo propostas, né, para você até alterar a nossa Constituição exatamente para inserir ali a existência da emergência climática, né? Então, é algo que realmente acontece e é muito presente. E também, em razão desse momento pandemia que você mencionou, acho que saiu uma reportagem agora recentemente falando que o tema clima, o climático, foi um dos mais pesquisados aí nos últimos tempos, né, nas ferramentas de pesquisa online. Então, é algo que realmente está em voga, né? Eu costumo brincar que a hora e a vez do clima, né? Exatamente. E acho que existe muita... Eu me sinto um pouco validada por isso, enfim, por ver essa conscientização global, por assim dizer, e ao mesmo tempo um pouco triste, né? Porque o tema tá em voga,
um pouco pelos motivos errados, né? Porque a gente está perdendo o timing para várias coisas. Mas, enfim, é importante que esse debate se amplie cada vez mais e as ações concretas também. E aproveitando o gancho dessa discussão constitucional, eu acho que isso também é um ponto que é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente discute litigância climática. Essa discussão quanto à inclusão de um direito ao clima estável na Constituição, eu acho que ela é importante, especialmente para evitar por uma questão de realmente consagrar isso em um texto, né, no texto constitucional que não pode ser tão facilmente alterado como a legislação infraconstitucional. Mas, para mim, as grandes questões... Primeiro, duas coisas, né? Primeiro, eu acho que o nosso arcabouço jurídico já dá condições de litigar casos sem que a gente precise ter necessariamente esse direito reconhecido, o direito a um clima estável reconhecido na Constituição, primeiro porque nós já temos o artigo 225, que já estabelece, né, o direito ao meio ambiente equilibrado, e é evidente que não pode haver meio ambiente equilibrado sem um clima saudável, né? É um corolário lógico, enfim, as coisas não dá para afastar essa conclusão. Agora, o que me parece que realmente a gente precisa é de mais granularidade, né? A gente precisa de mais políticas setoriais, talvez, de mais políticas que deem concreção, inclusive, a metas intermediárias, né, das nossas políticas climáticas, porque eu acho que esse race to the top todo de quem tem a maior ambição é muito positivo, é bem-vindo, mas além de saber qual vai ser se eu vou conseguir ser net zero em 2030 ou 2050, o que a gente precisa saber é o que o meu país o meu país ou a minha empresa vão ter feito no ano que vem. Quais são os reflexos concretos dessas políticas que a gente No vai futuro conseguir próximo, ver? né? E não só em 2030 e 2050, sem sombra de dúvida. Sim. Exatamente. A gente sabe qual é o destino, mas agora está na hora de começar a caminhar. Perfeito. Não, maravilha. E agora, caminhando para a nossa pergunta aqui de encerramento, a gente já tratou um pouco disso, né, aqui no episódio, mas quais são as tendências que você enxerga sobre o tema de litigância climática? Algumas eu acabei antecipando nas perguntas anteriores. Eu acho que existe, sim, existe uma tendência de intensificação de litígios contra e pelo setor privado. Uhum. Eu acho que existe também uma tendência de escrutínio maior quanto ao setor financeiro, porque a gente sabe, nas negociações, no arcabouço de Paris, a gente tem a necessidade de financiamento, de mobilizar financiamento de fontes públicas e privadas para atingir os objetivos do tratado. Então, acho que o papel das instituições financeiras públicas, privadas, bancos de desenvolvimento está cada vez mais claro e vai entrar mais na lupa. E eu acho também, tem muita coisa que a gente pode apontar em termos de tendência, mas um ponto que eu acho que é importante, que eu acho que vai acontecer, é uma certa reconceitualização da litigância climática como litigância ESG. Eu digo isso porque, principalmente no sul global, nós temos uma tendência a litigar muito em termos de princípios, né, de princípios gerais, de direitos humanos, que são todos argumentos muito importantes, mas na medida em que a pauta ESG avança, na medida em que nós temos um pacote de regulações do Banco Central estabelecendo obrigações de disclosure climática para as instituições financeiras, a gente tem CVM avançando na reforma da ICVM 480 também, vamos ver, né, se vai sair de fato nesses termos, mas também impondo mais obrigações para as companhias abertas. Como existe essa tendência, né, de regulação ESG, e aquilo que é regulado pode, em princípio, ser litigado, né, em havendo descumprimento, eu vejo para mim muito clara essa tendência de a gente ter litígios climáticos muito mais focados em obrigações ESG específicas, mais granulares. Eu acho também,
como eu falei, que a gente vai ter mais ações movidas pelas próprias empresas, eu não acho que elas vão ficar passivamente assistindo, né, a esses desdobramentos. E acho também que a gente vai ter um aumento de litígios extrajudiciais, né, questionando obrigações climáticas em órgãos reguladores ou no âmbito de processos de licenciamento ambiental, ou eventualmente no âmbito da OCDE, de mecanismos ISDS em tratados que os prevejam, ou eventualmente até no âmbito da OMC via proxy, né, dos setores interessados, através da atuação dos seus respectivos governos nacionais. Acho que tem um mundo aí pela frente Com certeza. de possibilidades. Com certeza, com certeza. E você mencionou também o Juliana Case, né? Eu lembro que quando eu estava estudando fora, isso há 2 anos, imagina, era um leading case, né? Os pais ali das crianças afetadas e trazia toda essa discussão de direitos humanos. E aí, 2 anos depois, né? Como isso avançou, né? Ao longo do mundo. Então, acho que essa questão das minorias também, né? E dos seus representantes, até as questões indígenas e quilombolas, eu acho que isso também, né? Junto com as ONGs e com o MP, pelo menos aqui no Brasil, tem avançado bastante, né? Colocaria até como uma tendência também. Sim, e toda uma noção de justiça climática que envolve, enfim, questões de gênero, questões de racismo climático, porque a gente tem uma série de estudos científicos já estabelecendo que as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente, né, de forma mais agravada, vários grupos, né, de populações vulneráveis. Então, isso certamente é uma tendência também que deve se consolidar. Maravilha, maravilha, tá ótimo. Alessandra, queria agradecer esse momento aqui conosco, foi muito enriquecedor o nosso debate. Muito obrigado e eu espero que vocês continuem acompanhando aqui a nossa série Express Road to COP26. Muito obrigado. Obrigada pelo convite.